Pois bem, meus irmãos, qual a importância do livro de Atos? A importância do livro de Atos é fazer uma ponte histórica entre os evangelhos e as epístolas. Qual a função dos evangelhos? É narrar a vida e os feitos preciosos do Senhor Jesus. Qual a função das epístolas, sejam as epístolas paulinas ou as epístolas gerais? Elaborar teologia com base na vida e nos feitos preciosos do Senhor Jesus. Contudo, sejam os evangelhos que falam da vida de Jesus, sejam as epístolas que elaboram teologia com base na vida de Jesus, tudo isso aconteceu em um meio histórico. Tudo isso aconteceu em um recorte histórico específico, que vai do nascimento de Jesus até a prisão domiciliar do apóstolo Paulo em Roma, no caso do livro de Atos, ou então até a produção da terceira epístola de João, que foi o último documento do Novo Testamento a ser escrito. Se você traçar uma linha do tempo, se você pegar a sua caneta e pegar esse papel que você recebeu e traçar uma linha, igual a Fabiana vai fazer agora, ela vai traçar uma linha no papel. Na primeira ponta da linha, você vai colocar assim, marco zero, ou intervalo de tempo entre antes e o nascimento de Jesus. Você coloca AC/DC, é o ano zero. Para além da metade da linha, você vai fazer outro tracinho e vai colocar assim, década de 60. E no final do tracinho você vai colocar assim, década de 90. São as 3 datas mais importantes que nós vamos estudar hoje pela manhã aqui. Até o ano 60, nós temos praticamente 95% de toda a produção do Novo Testamento. Do ano 60 até o ano 90, nós vamos ter os outros 5%, que são os trabalhos redigidos pelo apóstolo João. Dentro dessa linha cronológica, que vai do ano 0 até o ano 90, onde é que entra o livro de Atos? O livro de Atos vai ter a função de nos explicar tudo o que aconteceu do ano 0 até o ano 60. Mas pastor, como é que o livro de Atos vai nos explicar tudo o que aconteceu do ano 0 até o ano 60, se o livro de Atos começa no ano 30? Isso vai ser possível porque, na verdade, o livro de Atos possui 2 volumes. Repita comigo, 2 volumes. O livro de Atos possui 2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho de Lucas. E o segundo volume é o livro de Atos. Nós poderíamos, inclusive, ao invés de chamar Evangelho de Lucas, poderíamos chamar de Atos 1. E Atos nós poderíamos chamar de Atos 2. Assim como o Evangelho de Lucas nós poderíamos chamar de Lucas 1, e o livro de Atos nós poderíamos chamar de Lucas 2. Ou então nós poderíamos chamar o Evangelho de Lucas de Livro dos Feitos do Espírito Santo, volume 1. E o livro de Atos de Livro dos Feitos do Espírito Santo, volume 2. Livros dos Feitos dos Apóstolos, volume 1. Livros dos Feitos dos Apóstolos, volume 2. A nomenclatura pode ser a mais diversa. Aprove a cristandade chamar o primeiro volume de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e o segundo volume de livro de Atos dos Apóstolos. O que é que cada volume desses nos ensina? O Evangelho de Lucas vai nos ensinar desde a preparação do mundo para a concepção e o nascimento de Jesus, até a sua crucificação e ascensão. Isso durou quanto tempo? Pelo menos 33 anos. Ou, para ter um número mais exato, 30 anos. Então você vai escrever aí, na sua pequena apostila, o Evangelho de Lucas compreende um intervalo de quanto tempo? 30 anos. O livro de Atos, por sua vez,
vai iniciar a sua história no exato ponto onde o Evangelho de Lucas termina. O Evangelho de Lucas termina com a ascensão de Jesus. E o livro de Atos vai ter início justamente a partir da ascensão de Jesus. E vai levar o cristianismo a mais 30 anos para frente. Então, se o livro de Atos vai começar em algum momento por volta do ano 32 ou 33 depois de Cristo, o livro de Atos vai concluir a sua jornada em algum momento por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo, ocasião em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Deu para compreender? Muito bem, você que me acompanha pela internet, deu para compreender? Irmãos, está quente hoje. O que é que está acontecendo com o nosso ar-condicionado? Eu estou achando que foi Janeide que ligou. Se foi Janeide que ligou, está explicado. Ou então Matos gosta também de uma igreja quentezinha, viu, irmãos? Matos. Eu falei para vocês que quando o pastor Rony chegou aqui, a irmã Aninha já estava. Para você ter ideia, Aninha foi professora da salinha de Rafael, que toca bateria. Rafael já é pai. Foi professora de muitos outros garotos e garotas da igreja, que hoje são homens e mulheres casados. Mas Madison foi professor de Aninha. É impressionante, Madison. Meu Deus do céu. Está aqui há muito tempo, irmãos. Muito bem, deu para compreender o que eu expliquei para vocês até agora? Tem alguma dúvida, irmãos? Está tranquilo? E aí, Milena, o que foi que tu não entendeu? Diz aí. Isso, olha a pergunta de Milena. O Evangelho de Lucas foi escrito ao longo de 30 anos ou ele foi escrito para retratar um período de 30 anos? É a segunda hipótese. Ele foi escrito para retratar um período de 30 anos. A pesquisa de Lucas, que não foi contemporâneo dos fatos, ele não foi uma testemunha ocular. Lucas, ele tomou conhecimento depois que tudo aquilo aconteceu. Então, como um historiador extraordinário, ele pesquisou todos aqueles acontecimentos. Nós vamos estudar isso com uma riqueza de detalhes tamanha ao longo dos domingos com os professores que nós teremos aqui. E após essa pesquisa robusta, Lucas escreveu o seu evangelho. Inclusive, para escrever o evangelho dele, ele usou o evangelho de Marcos como um esboço, como um guia. Como que se ele lesse o evangelho de Marcos para escrever o seu próprio evangelho, contudo, como a proposta de Lucas era uma proposta diferente da proposta que nós encontramos em Marcos, muito do material de Marcos vai ser encontrado em Lucas. Contudo, boa parte do que nós encontramos em Lucas, nós não vamos encontrar em Marcos. Por quê? Porque Marcos, se bem que escreveu um evangelho, escreveu para um determinado público, enquanto que Lucas escreveu para outro público. E no tempo certo, nós vamos saber quais foram esses públicos. Porque se a gente trouxer muita informação aqui, nós vamos correr o risco dos irmãos não entenderem. E aí eu vou perguntar se vocês entenderam, e vocês vão ficar com aquela cara assim de... entendi nada. Balançando a cabeça assim para me dar coragem, né? E dizendo com os olhos, entendi nada, pastor. Mas até agora vocês entenderam, né, irmãos? Muito bem. Agora eu quero que vocês abram comigo o livro de Atos, no capítulo 13, para nós estudarmos o princípio das viagens missionárias. Vocês vão perceber que a vida de Lucas, ela é indissociavelmente ligada à vida do grande apóstolo Paulo. Grande homem de Deus. Em Atos capítulo 13, nós temos a primeira viagem missionária. Em Atos capítulo 13, nós já temos a apresentação de Saulo de Tarso, que foi visto como perseguidor da igreja, no final do capítulo 7 e princípio do capítulo 8 de Atos. Nós já estudamos a maneira com que Saulo de Tarso, até então maior perseguidor da igreja, foi alcançado pelo Senhor Jesus, quando ele viajava até a cidade de Damasco. Atos capítulo 9.
Nós vimos a maneira com que ele foi catequizado pelo Senhor. Saulo vai passar 3 anos na Arábia, depois ele vai passar mais 10 anos em Tarso. Só após cerca de 14 anos da sua conversão, é que finalmente Saulo vai chegar para se tornar um dos pastores de Antioquia. Portanto, quando você está lendo Atos capítulo 13, quando Lucas vai nos dizer que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Nesse momento, Saulo já contava com pelo menos 14 anos de conversão. E agora, finalmente, ele estava tendo a oportunidade de viver a sua primeira experiência pastoral e missionária. Ele era uma espécie de pastor associado, um pastor auxiliar na florescente comunidade de Antioquia da Síria. O pastor sênior, o pastor principal, aparentemente seria Barnabé. Ele era o representante da igreja de Jerusalém e ele possuía outros pastores auxiliares. O nome de Saulo vai aparecer em último lugar. Por quê? Porque ele estava chegando agora. É claro que ele não ia chegar e sentar na janela. Ia ter que carregar a mala primeiro, né? Se auxiliar da pastorzada mais antiga, até que finalmente o seu momento chegasse. O que ocorre? Ele serviu por pelo menos 1 ano em Antioquia da Síria, até que finalmente a igreja percebeu que aquilo que estava acontecendo lá devia ser compartilhado com outras comunidades. Um ardor missionário começou a pulsar junto com o coração da igreja de Antioquia. Isso foi respondido por uma ordem dada pelo Espírito Santo. É Atos capítulo 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui nós temos a primeira viagem missionária. Ao que parece, a primeira viagem missionária vai ter início por volta do ano 47 depois de Cristo. 47 depois de Cristo. E ela vai durar por pelo menos 2 anos, até o ano 48, ou princípio do ano 49. O líder da missão aqui é Barnabé. Contudo, acontece algo bem interessante. Eles vão sair de Antioquia da Síria. Eu mandei alguns mapas, eu não sei se tem algum com qualidade, Luana, para o pessoal ver. Vai aparecer, esse mapa, mostra mais um, Luana, por favor. Para ver se vai aparecer aquilo que eu quero. Tem outro, Luana? Eu sabia que ia ser na terceira. Vocês conseguem ver esse mapa? Eu acho que é o terceiro mapinha do material que eu mandei para vocês, mas o material de vocês, infelizmente, não ficou com uma boa qualidade. Eu procurei um mapa com uma qualidade boa em muitos lugares, mas não encontrei. Resolvi trazer aqui na TV. Paulo está saindo junto com Barnabé daquela porção que fica mais acima, ali na Síria, na cidade de Antioquia. É aquela cidade que fica lá na pontinha da linha vermelha. A primeira viagem missionária vai passar por essa ilha, que é a terra natal de Barnabé, a ilha do Chipre. Você está vendo ali o nome Pafos, era uma das cidades. E o objetivo era evangelizar essa região que fica mais abaixo da Ásia Menor. Era a primeira viagem missionária. O objetivo era evangelizar ali e eles partem dali. Você pode acompanhar aí no seu mapinha, tem na contracapa da sua Bíblia também, se a sua Bíblia tiver aqueles mapas. No final, qual o objetivo? Era compartilhar o evangelho, a princípio na ilha do Chipre e depois na região mais ao sul da província romana da Ásia. Seria Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. O fato interessante para nós compreendermos o que eu me propus a compartilhar com vocês aqui, é que no princípio dessa primeira viagem missionária, o líder era Barnabé. Contudo, ainda no comecinho,
Quando eles chegaram naquela primeira ilha ali, que tem o nome Pafos escrito, uma coisa interessante acontece. Havia um homem chamado Bar-Jesus. Ele queria atrapalhar a evangelização e ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 13, verso 9, o texto diz que todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, Paulo dizendo para Bar-Jesus ou para Elimas, que também era o seu nome. Olha o que Paulo vai dizer, aqui é Paulo garoto, pouco mais de 30 anos de idade, dando seus primeiros passos no ministério, mas o Paulo, de 60 anos de idade, já está aqui, a sementinha dele já está aqui. Olha o que Paulo vai dizer, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo, e no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Quando Barnabé viu o garoto Saulo fazendo isso, parece que eu estou vendo, irmãos, Saulo novinho, olhando para o Elimas, com o indicador em riste, dizendo assim, ó filho do diabo, Paulo. Barnabé viu aquilo e pensou assim, esse garoto tem potencial. E o que ocorre? A liderança da caravana missionária muda. Lucas, ele inverte a ordem dos nomes. Deixa de ser Barnabé e Saulo e passa a ser não Saulo, mas agora Paulo. Paulo e Barnabé. Isso é impressionante. Por quê? Com isso agora, Lucas começa a nos dizer que Barnabé preferiu se tornar auxiliar para que Paulo pudesse se tornar o protagonista. E Paulo vai começar a liderar as empreitadas missionárias a partir de então. Se você continuar uma leitura de todo o livro de Atos, você vai perceber que a dinâmica vai ser essa. Por exemplo, olhe para o versículo 13, Atos 13, 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros. Quem está em primeira pessoa agora? Paulo. E Barnabé agora passou a ser companheiro. Mas por que é que ele está dizendo seus companheiros? Porque nessa primeira viagem, além de Paulo e Barnabé, também viajou o jovem João Marcos, que era primo de Barnabé. Contudo, voltando no mapa, Luana, por favor, nesse terceiro mapa que tem no material de vocês, vocês vão perceber que quando eles deixam a ilha e chegam naquela primeira cidade do continente, lá em cima, onde está escrito o nome Perge, João Marcos ali vai abandonar a viagem. Lucas não vai entrar no mérito, ele simplesmente vai dizer que o João declina e o João volta para casa. E a primeira viagem missionária segue. Eu gostaria que vocês assimilassem até aqui, são as informações importantes. Nós vamos estudar tudo isso com riqueza de detalhes. Agora, porém, eu gostaria que vocês fossem comigo lá para Atos, capítulo 15. Final do capítulo 15. Lá no verso 36. Em Atos capítulo 15, a partir do verso 36, pelo menos 2 anos se passaram. Para alguns estudiosos, pelo menos 3 anos. Então nós estaremos, quem sabe, em algum momento por volta do ano 49 depois de Cristo. Em Atos capítulo 13, nós estávamos provavelmente no ano 47. Anotou, não anotou, Fabiana? Muito bem. Agora, em Atos capítulo 15, verso 36, nós estamos no ano 49. Provavelmente. Quem é o líder das viagens missionárias, irmãos? Quem, irmãos? Paulo. Muito bem. Paulo é o líder. Atos 15, 36. Alguns dias depois, em cima desse alguns dias depois, você vai escrever assim, pelo menos 2 anos. Pelo menos
2 anos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Quem é que está dando as ordens aqui? Paulo. Mas Barnabé era um homem muito humilde, irmãos. Paulo era um garoto que entrou no ministério com a ajuda do Barnabé. E agora Barnabé era auxiliar dele. No reino de Deus, nesse reino de amigos, algo assim é natural. Mas no reino dos homens, isso aqui dá problema, irmãos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. Verso 37. Se eu pudesse, esse verso 37 era dourado. Mas esse verso 37, ele ensina coisa demais. Meu Deus. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Por quê? Vocês lembram? O João havia desistido. 2 anos depois, estava o coitado do João em Jerusalém, achando que não havia mais esperança para ele, que ministerialmente falando, ele estaria arrasado, arruinado, porque ele era tido como um covarde, alguém que desistiu da primeira oportunidade que teve. O Barnabé, todavia, não desiste facilmente. Nós precisamos de amigos, à semelhança do Barnabé, que não desistam de nós, porque nós seres humanos, nós temos a inclinação humana, de que quando nós erramos, acabou para nós, não há mais esperança, não há mais saída, e nós precisamos de amigos, à semelhança do Barnabé, que digam: acabou coisa nenhuma, nosso Deus é um Deus que nos oferece uma segunda chance, você pode recomeçar, você pode reconstruir, vamos lá, eu vou com você. E por que não dizer que foi Barnabé que abriu a porta para Saulo, quando Saulo não era ninguém? E hoje em dia, Paulo está liderando caravanas missionárias. Então Barnabé queria levar o garoto, o Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. O Barnabé queria oferecer uma chance ao menino, Paulo, entretanto, era reticente, ele achava que não era tempo, que Marcos deveria ficar mais tempo ali na geladeira. Aí o Lucas, com aquela polidez evangélica, cristã, ele vai dizer o seguinte no verso 39, houve entre eles tal desavença, mas se fosse assim num programa como esses programas de auditório, casos de família, e eles discutiram, e no final se separaram. Lucas, ele é mais polido, é um homem que caminha com desenvoltura pelos corredores do saber humano. Ele vai dizer, houve entre eles tal desavença, de modo que eles se separaram. O que vai acontecer aqui? Barnabé vai até Jerusalém, encontra o Marcos e vai navegar com Marcos para o Chipre. Quando a Luana colocar o mapa novamente aqui, o que é que nós vamos ver? Que aí no seu material, nesse mapa, você vai olhar aqui para a Judeia, essa porção mais no final do mapa vai ter o nome Jerusalém, tá certo? Se você seguir vai ter Damasco, vai ter Antioquia. Então lá em cima, em Antioquia, coloca o outro mapa, Luana, acho que vai ficar mais claro, por favor. Perfeito esse mapa aí. Olha só, inclusive mais visível, está vendo o nome Antioquia aqui? Nesse momento, a partir de Atos capítulo 15 e 36, quando eles se separam, Barnabé e Marcos vão viajar para o Chipre, enquanto que Paulo e Silas vão viajar para Tarso e depois para Derbe. Se você pensar num relógio, seria mais ou menos o seguinte: Barnabé e Marcos vão viajar de acordo com os ponteiros do relógio, sentido horário. Paulo e Silas vão viajar contra os ponteiros no sentido anti-horário. Em outras palavras, um vai viajar por um lado e o outro vai viajar por outro. E o objetivo seria se encontrar onde? Em algum lugar no meio do caminho. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O Espírito Santo não quis. Por quê?
Porque se você seguir lendo Atos capítulo 15, você vai perceber que Paulo, junto com Silas, vai até Tarso, que era a terra natal de Paulo. De lá ele vai para Derbe. Se Paulo está viajando no sentido anti-horário, as últimas cidades da primeira viagem agora serão naturalmente as primeiras. Paulo está fazendo a viagem ao contrário. Se a última cidade foi Derbe, agora a primeira cidade vai ser Derbe. Depois vai vir Listra. E em Listra, algo muito interessante acontece. Atos capítulo 16. A nossa aula de hoje vai se dedicar quase que exclusivamente agora a Atos capítulo 16. Por quê? Porque em Atos capítulo 16 que a história começa. Esse é o momento, olhe para o pastor, olhe para mim, por favor. Em Atos capítulo 16, a história começa. Porque em Atos capítulo 16 que Lucas vai se converter e que vai se tornar missionário. Pastor, se Lucas só se converte em Atos capítulo 16, como foi que ele escreveu os outros 15? Fazendo pesquisa, conversando com os personagens históricos. Lucas era um historiador poderosíssimo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 15, ele escreveu com base naquilo que ele... Mas a partir do capítulo 16, ele vai escrever com base naquilo que ele... Amém? Eu vou repetir para a Fabiana anotar. Do capítulo 1 ao capítulo 15, Lucas escreveu com base naquilo que ele ouviu. A partir do capítulo 16, Lucas vai escrever com base naquilo que ele viu. Por que é que eu fiz questão de frisar para vocês a pequena discussão que houve entre Paulo e Barnabé em razão do João Marcos? Porque se em determinado momento nós podemos ficar com a impressão de que Paulo não trabalha com jovens, com garotos, pelo fato dele não querer dar outra oportunidade a Marcos, em Atos capítulo 16, essa falsa impressão já desaparece. Porque outro jovem vai aparecer, ele vai servir nos bastidores, à semelhança do Barnabé, mas ele vai ser o personagem fundamental no ministério do apóstolo Paulo. Vai ser o seu principal auxiliar. E ele vai se tornar auxiliar de Paulo com mais ou menos a idade de Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? A idade de Pedro. Então, a partir de hoje, você vai olhar para Pedro e vai ver em Pedro Timóteo em Atos capítulo 16. Porque segundo os nossos doutrinadores, Timóteo tinha mais ou menos a mesma idade de Pedro, algo entre 15 e 16 anos, quando Paulo chegou ali. Então agora você vai olhar comigo para Atos capítulo 16. O seu material, esse roteirinho que eu preparei, começa agora. Então eu comecei a anotar para vocês a partir desse ponto. O roteirinho começa agora. Atos capítulo 16. A partir do verso 1, a palavra diz assim, olha só, olha para o mapa da Luana. Atos capítulo 16, verso 1, aquele mapa anterior, Luana, por favor. Aí, olha só. Paulo e Silas chegaram a Derbe. Está vendo o nome Derbe ali em cima? Eles visitaram os irmãos de Derbe, eles fortaleceram aqueles irmãos, Atos capítulo 16. E chegaram também, em seguida, à cidade de Listra. Acima da cidade de Derbe está a cidade de Listra. Olha a viagem, irmãos. Eles saíram de Antioquia, aqui embaixo. E viajaram até Listra. Tudo isso a pé. Nós não temos tempo para enriquecer tanto aqui. Mas existe uma cadeia montanhosa em Tarso, que é uma coisa de outro mundo. Algumas das maiores montanhas de toda a Ásia se encontram ali. Tarso ficava num vale, rodeado de uma cadeia montanhosa prodigiosa. Eles escalavam para chegar em Tarso e depois escalavam para sair. Mas é extraordinário demais. Era uma das regiões mais perigosas de se viajar. Muitos salteadores, bandidos por todos os lados. Estava lá Paulo, desbravando para a glória de Deus. Isso é sensacional.
Chegam em Listra. E havia ali um discípulo chamado Timóteo, que era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Timóteo era de um casamento misto. O seu pai era pagão, era gentil, mas a sua mãe era uma mulher piedosa. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Olha só, voltando para o mapa. De Listra até Icônio, duas das cidades visitadas pelo apóstolo Paulo por ocasião das suas viagens missionárias. Está lá, Listra, em cima de Listra, Icônio. No mapa é bem pertinho, mas é uma distância de 33 quilômetros. Então Timóteo, com a idade do Pedro, no intervalo de tempo de 2 anos, entre a primeira e a segunda viagem missionária, evangelizava tanto Listra quanto Icônio. Ele ficava viajando a pé, sozinho, aparentemente, para evangelizar tanto uma como outra cidade. O que é que me chama a atenção aqui? É o fato de que foi nessa cidade que Paulo foi apedrejado. Se os habitantes dessa cidade apedrejaram aquele que se tornaria o maior teólogo já produzido pela igreja, o maior missionário já produzido pela igreja para a glória de Deus, o que essas pessoas não fariam com um garoto? Sabe quantas vezes Timóteo se intimidou? Nenhuma. Sabe quantos seminários Timóteo fez para começar o ministério dele? Nenhum. Timóteo ouviu Paulo pregar pouquíssimas vezes antes dele ser apedrejado na sua cidade natal. E viu Paulo ser expulso no dia seguinte. Mas algo provocou no coração de Timóteo uma mudança tão radical, que no intervalo de 2 anos, desde que Paulo saiu até Paulo retornar, ele pregou o evangelho, sabe lá Deus como, incansavelmente. Quando Paulo chega na cidade novamente, Lucas vai nos dizer que acerca do garoto chamado Timóteo, todos davam um bom testemunho. O menino era excepcional. Então Paulo não teve dúvidas. Tem que convidar esse menino. Aí vai na casa da Eunice, todo quebrado. A Eunice que viu Paulo apedrejado 2 anos antes. Ô Eunice, colocar aqui no lugar da Fabiana, né? Imagina que a Fabiana viu um missionário falando de Jesus há 2 anos atrás nessa avenida, o cara foi apedrejado, achincalhado, viajou no outro dia todo quebrado, dentes quebrados, todo cortado. A Fabiana fica 2 anos sem ver esse camarada. 2 anos depois ele retorna, vai na casa dela e fala assim: Fabiana, eu ouvi dizer que teu filho é apaixonado por Jesus, e eu queria treinar o teu filho porque o teu filho tem potencial. Você permite que eu leve o teu filho para se tornar meu discípulo? Aí Fabiana: vai vestir o quê? Vai comer o quê? Vai beber o quê? Quando é que eu vou ver meu filho de novo? O menino está na idade de fazer o Enem. E Paulo responde tudo basicamente com uma frase só: Deus proverá. Liberava. Será que eu liberaria Davi? E você? E aí? Você concorda comigo que há muita gente boa que é muito apaixonada por Jesus? Timóteo não era um garoto saudável, irmãos. Sérios problemas de saúde. Mas pouco tempo depois, ao invés de 2 missionários, agora nós temos um garotinho magrinho com a trouxinha de roupa nas costas, seguindo 2 dos maiores heróis que esse mundo já viu. Você não tem ideia de como essa história, que é a nossa história, é fantástica. E agora a saga de Timóteo começa. Então eles começaram a visitar as demais cidades, como Antioquia, da Psídia, por exemplo. Vocês estão vendo ali? Só que Paulo decide mudar o planejamento. Vocês lembram que a ideia era se encontrar com Barnabé em algum lugar? Só que Paulo muda. Ao invés de Paulo, de Antioquia, descer para Perge, está vendo o nome Perge ali embaixo? Ao invés dele descer para Perge, o que é que ele faz? Ele sobe para os lados da Capadócia, para o que seria a Grande Ásia, como se ele estivesse, nos dias atuais, viajando para o que seria, por exemplo, o Mar Negro, para chegar na Caxemira, na Índia, na Rússia. Contudo, Atos capítulo 16 vai dizer, verso 6, Atos 16, 6, que percorrendo a região frígio-gálata, aquela parte mais em cima no mapa, já margeando o Mar Negro,
Lá em cima, Atos 16:6, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, na parte mais acima do mapa. Então, defrontando a Mísia, eles tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olha só, vocês estão vendo aquele mar lá em cima? Era a região mais ao oriente da Ásia. A partir dali, irmãos, o Evangelho só vai chegar no século 17, 18 e 19 com Hudson Taylor, Maria Dyer, Adoniran Judson, M. Carmichael, essa galera aí, essa prateleira aí. Mas Paulo tentou chegar lá, não era o tempo, o Espírito do Senhor não o permitiu. Paulo, Silas e Timóteo, eles ficaram andando em círculos, naquele intervalo de mapa que está acima de Icônio. E o Espírito Santo, infelizmente, não permitia que o trabalho prosperasse. Paulo permanecia sendo um teólogo brilhante, pregando aqueles sermões que deixavam as pessoas extasiadas, mas a impressão era que algo não acontecia, é como se Deus não desse liga. Eu comparo Atos 16, do 6 até o 8, com as rodas das carruagens dos egípcios dentro do Mar Vermelho. Quando os egípcios entraram dentro do mar aberto para perseguir o povo do Senhor, vocês lembram que o texto diz que Deus improperou, que Deus prejudicou as carruagens dos egípcios. Não significa dizer que as rodas ficaram quadradas, mas seria um milagre extraordinário, não é? Quadrado, bum, bum, bum. Não foi isso. As rodas permaneciam com o mesmo formato, os eixos lubrificados, os cavalos saudáveis, tudo do mesmo jeito. Os pilotos das charretes, tão peritos como eles eram antes de entrar ali. Só que a jornada deles não prosperava, os carros não avançavam, os cavalos não desenvolviam. Aparentemente tudo estava da mesma forma, mas não acontecia. É a impressão que eu tenho com esses missionários naquela região do mundo. O Espírito de Jesus atuava de uma forma diversa. Paulo, que era sensível à voz do Espírito Santo, aparentemente se perguntava: mas Senhor, o que é que está acontecendo aqui? Então eles tiveram uma ideia de descer até a cidade de Troade, lá em cima no mapa. Está vendo? Troade? Pois bem, para a nossa aula de hoje, a cidade dourada é Troade, porque em Troade residia outro garoto. A pergunta de Jane: pastor, o senhor disse que eles saíram de Antioquia, e agora lá em cima no mapa eu estou vendo o nome Antioquia de novo. Haviam duas Antioquias? Sim. A primeira Antioquia é a Antioquia de Atos capítulo 13, é a agência missionária, era a cidade que enviava o apóstolo Paulo em suas viagens. A segunda Antioquia, lá em cima, ela está em outra província romana, na Psídia. Portanto, ela ficou conhecida como Antioquia da Psídia. A de baixo, Antioquia da Síria. A de cima, Antioquia da Psídia. Eu vou repetir só essa vez. A de baixo, Antioquia da Síria. A de cima, Antioquia da Psídia. Anotou, Fabiana? Muito bem. Anota tudo aí. Clara não anota não. Clara é a secretária, é? Clara fica só olhando para ver se a Fabiana anotou. E Pedro está intercedendo ali. A equipe trabalhando aqui, irmãos. Vejam só, Paulo, vendo que não prosperava naquela região mais acima, ali próximo daquele mar, foi para a cidade de Troade. Isso foi estratégico. Por quê? Porque Troade era uma cidade portuária. Todo mundo que viajava de um lado para o outro precisava necessariamente passar por Troade. A partir de Troade, é como se Paulo estivesse dizendo: daqui, Senhor, eu vou para qualquer lugar. O Senhor me quer aonde? Eu queria evangelizar a região mais ao norte da Galácia.
Toda essa região que está cheia de nome de cidade, é a região mais ao sul. A região acima, que não tem nada definido, é a região mais ao norte. Deus não queria Paulo ali. Então Paulo foi para Troade, para um porto. No Brasil seria como se Paulo fosse para a cidade de Santos, que é um porto muito conhecido, dizendo assim: Senhor, o Senhor quer que eu tome um navio para onde? O que me chama a atenção aqui é Timóteo, porque Paulo ia para qualquer lugar, Silas, para qualquer lugar, e Timóteo, irmãos, eu fico imaginando Timóteo olhando para aqueles navios. Primeira vez, segundo os historiadores, que Timóteo chegava a uma região marítima para ver os transatlânticos da época. E eu fico imaginando Timóteo olhando para tudo aquilo e se perguntando assim: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E Paulo olhando para os navios e se perguntando: será que é esse? E Timóteo: oh meu Deus, que não seja. Oh meu Deus, esse vai para onde? Até que finalmente, irmãos, no versículo 10, ou melhor, no versículo 9, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui Paulo teve a visão de que, olhando para o mapa, enquanto Paulo queria permanecer no Oriente, para alcançar algumas províncias romanas ali na região da Capadócia, Deus tinha um caminho muito mais excelente. Paulo queria uma província, Deus queria um continente. Não era mais tempo de permanecer na Ásia, eles agora deveriam ir para a Europa. Só que ir para a Europa significava atravessar o Egeu, atravessar aquele braço de mar que está entre Éfeso e Atenas. Aqui no mapa é bem pertinho, mas isso é longe demais, irmãos. Era uma viagem marítima internacional. E quem estava lá? Timóteo. Mas há um detalhe interessante no capítulo 16, esse é o âmago da nossa aula aqui, tá certo? A partir do verso 6, se você fizer uma leitura atenta comigo, você vai perceber o seguinte, olha só, Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, aí você coloca assim em cima de impedidos, eles foram impedidos. Eles foram impedidos. Quem foi impedido? Paulo, Silas e Timóteo. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando a Mísia, tentavam. Quem tentava? Eles tentavam. É interessante que você escreva assim mesmo. Eles tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram. Eles desceram. Paulo, Silas e Timóteo desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora presta atenção no verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Em procuramos, deixa de ser eles, terceira pessoa do plural, e passa a ser nós, primeira pessoa do plural. Nós procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Por que é que no versículo 10 muda de eles para nós? Porque a partir do versículo 10, o narrador, quem está contando a história, agora passa a fazer parte dela. Lucas, aparentemente, morava na cidade de Troade. Ele era um gentil, provavelmente oriundo da cidade de Antioquia, cuja família dispensou uma verdadeira fortuna para que ele se formasse médico. Aparentemente Lucas havia acabado de se formar,
para a cultura da época, estava na flor da idade, com pouco mais de 30 anos. E havia, muito provavelmente com a ajuda da família, que gastou uma grana, inaugurado uma clínica médica na cidade de Troade. Por quê? Porque todo mundo ia de um lado para o outro, passando pela cidade de Troade, e não era incomum que as pessoas chegassem com doenças oriundas das viagens marítimas, que eram grandiosas. Então Lucas, do ponto de vista da estratégia financeira, estava com a faca e o queijo na mão, porque ele ia ganhar muita grana ali, se tornar muito rico, ia ficar muito conhecido. Só que enquanto Paulo, Silas e Timóteo esperavam pela tal visão do varão macedônio, aparentemente eles não ficaram parados, eles iam para o porto pregar o evangelho para todo mundo que ia e vinha. Num desses dias estava lá Paulo, provavelmente em cima de uma pedra, em cima de um banco, falando de Jesus Nazareno, que morreu e ressuscitou. E quem é que passa? Lucas. E aquela história chama a atenção do médico. E ainda que com toda aquela teoria científica na mente, ele parou para ouvir qual era a novidade que aquele pregador tão apaixonado comunicava. E aquela mensagem transformou a vida de Lucas de uma vez por todas. Aí agora, irmãos, Lucas está escrevendo uma carta para casa, lá para Antioquia, dizendo assim: papai e mamãe, quero dizer para vocês que eu vou fechar a clínica, eu vou abrir mão de ser simplesmente médico, porque agora eu vou ser missionário. Eu vou deixar a minha terra, eu vou deixar a minha parentela, e eu vou para um lugar que o meu Deus ainda vai me mostrar. Como é que você acha que uma família recebe uma carta dessa? Por que, meu filho, você vai fazer isso? Porque eu ouvi uma voz que me dizia: deixa a sua terra, deixa a sua parentela, e vá para um lugar que eu ainda vou mostrar a você. E a partir de Atos 16:10, irmãos, ao invés de 3 missionários, agora nós temos 4. Nós temos Paulo, nós temos Silas, nós temos Pedro, e nós temos o médico amado, nós temos Lucas. Deus vai colocar um amor muito especial no coração desse homem pelo apóstolo Paulo, irmãos. Porque desde Atos capítulo 16, verso 10, até 2 Timóteo capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, pelo menos 13 ou 14 anos vão se passar, alguns acham que 15 anos se passaram. E Paulo vai dizer assim: apenas Lucas permanece comigo. Lucas, segundo o próprio Paulo vai dizer, é o médico amado, o verdadeiro servo do Senhor. E há muitas características de Lucas que falam demais ao meu coração. Lucas é o meu evangelho favorito, mas de longe. Se você continuar lendo comigo, e isso eu coloquei, fiz questão de colocar no seu material para a glória de Deus, mas para que a memória de Lucas fosse bem reforçada na sua mente. Se você continuar lendo Atos capítulo 16 comigo, você vai ver que a partir do verso 10, Lucas vai viajar com eles, vai deixar Troade e vai atravessar o mar até Filipos. Eu não sei se tem um mapa melhor, Luana, que mostra essa travessia de Troade até eles chegarem em Filipos. Mas o que eu quero deixar para vocês claro aqui, e nós vamos orar encerrando, ali ó, de Troade eles vão para Neápolis. Neápolis não é uma cidade, é um porto, é igual Cencreia para Corinto, é só um porto. Neápolis é o porto da cidade de Filipos. Eles vão deixar Troade, vão atravessar o mar, vão chegar a Filipos. Ali começa em Filipos a missão europeia da igreja. Qual o detalhe interessante? É que Paulo vai evangelizar Filipos. A gente vai estudar em tempo oportuno toda essa evangelização, mas olha comigo Atos 16:40. Atos 16:40, Luana, por favor. Tem no material de vocês também. Atos 16:40. Paulo foi preso em Filipos. Paulo foi trancado no calabouço, foi amarrado no tronco, começou a cantar louvores. À meia-noite veio o terremoto, o carcereiro se converteu, é um monte de coisa acontecendo.
No final, Paulo vai ser gentilmente expulso da cidade. Só que a igreja era muito novinha. A igreja acabou de ser plantada. Paulo ficou com o coração apertado de ir embora e deixar aquele carcereiro sem pastor, deixar Lídia sem pastor. Aí Paulo olhou para a equipe assim, aí tinha Silas. Aí o Saulo falou: Silas é o representante da igreja de Jerusalém, ele tem que estar comigo para ser uma testemunha dos acontecimentos. O Silas tem que ir. Aí olhou para Timóteo, aí falou assim: não, Timóteo agora não, eu vou levar esse menino. Daqui a pouco a Eunice manda uma carta para mim: cadê meu filho? Deixei, eu vou levar o menino. Aí tinha quem, irmãos? Aí tinha Lucas. Sabe quantos seminários de teologia Lucas fez? Nenhum, irmãos. Acabou de se converter, deixou tudo para trás, viajando com Paulo. Aí Paulo diz assim: Lucas, meu irmão, você vai ficar aí, cuida desse povo. E Lucas: e quem vai cuidar de mim? Se preocupa não, que a gente vai te dar um apoio. Atos 16:40. Se você ler a Bíblia com pressa, você não vai conseguir enxergar isso. Você tem que ler a Bíblia com cuidado. Então o Espírito Santo fala. Atos 16:40. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Olha para o partiram. Nós partiram ou eles partiram? Eles partiram. O que significa dizer que o que acontece com o narrador? Ele fica. Lucas fica em Filipos. E os demais missionários vão embora. Sabe quando é que Lucas vai sair de Filipos, irmãos? 3 anos depois. Final da 3ª viagem missionária. Quando Paulo está voltando para levar uma oferta para a igreja de Jerusalém. Ele passa por Filipos, ele pega Lucas e leva com ele. Atos capítulo 20, está no material de vocês, versos 5 e 6. Atos 20, 5 e 6. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos. Eles navegamos ou nós navegamos? Nós navegamos. Então em Atos capítulo 20, verso 5, Lucas passa novamente a fazer parte da história. Paulo passa pela cidade de Filipos, toma Lucas novamente e viaja com Lucas para Jerusalém. Hoje pela manhã nós vamos ficar até aqui. Lucas vai com Paulo até Jerusalém. Em Jerusalém Paulo é preso, é transferido para Cesareia e vai ficar 2 anos em Cesareia. Segundo a maioria dos nossos doutrinadores, vai ser durante esse período em que Paulo está 2 anos em Cesareia que Lucas vai fazer a pesquisa que lhe daria as informações que ele precisava para escrever tanto o Evangelho como o livro de Atos. Mas outros detalhes a respeito de como essa pesquisa foi feita, as viagens que Lucas fez e como ele conseguiu financiamento para fazer tudo isso, porque isso custou, irmãos, uma grana, você não tem ideia, para visitar todos esses lugares, para comprar material, para escrever tudo isso e para fazer tudo com muita fidelidade. Como foi que Lucas conseguiu tudo isso? Serão cenas dos nossos próximos capítulos. Por ora, hoje pela manhã, nós estudamos a maneira com que Lucas se converteu, como ele foi chamado para o ministério e quais foram os passos iniciais do seu chamado. A partir do próximo domingo, nós vamos retomar do ponto em que nós paramos aqui, para compreender como foi feita a pesquisa de Lucas e como finalmente ele começou a escrever o Evangelho e o livro de Atos. Amém? Glória a Deus. Com relação ao que nós discutimos até aqui, alguma coisa não ficou claro? Alguém quer tirar alguma dúvida? E aí, irmãos? Eu quero sugerir um livro para que vocês possam ler, caso vocês desejem. Esse livro aqui, na minha maneira de ver, é formidável para compreender o que nós estudamos hoje. É um livro
do Craig Blomberg, escrito pela Vida Nova, ou melhor, publicado pela Vida Nova. E esse livro, ele vai fazer uma introdução histórica ao livro de Atos, partindo até o Apocalipse. Mas é um livro formidável. Se você puder comprar e dar uma lida, você vai ter uma introdução histórica fabulosa a pelo menos 50% de todo o nosso Novo Testamento. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela maneira tão cara, tão preciosa, ó Deus, com que o Senhor esteve falando conosco por meio da história, dos bastidores das vidas desses homens que enfrentaram muitos desafios para que a Tua palavra preciosa, o Teu evangelho glorioso, pudesse chegar até nós. Nós rendemos louvores a Ti, ó Pai, em razão da vida desses homens. Muito obrigado pelo ministério fiel que eles tiveram. Obrigado pela maneira poderosa com que o Teu Espírito atuou por meio da vida deles. Permita, meu Deus, que nós possamos ser encorajados por essas histórias, para enriquecer não apenas as nossas vidas e ministérios e relacionamento contigo, mas sobretudo, para que a semelhança desses homens nós possamos também ser instrumentos em Tuas mãos, para auxiliar a vida de outras pessoas que precisam desse conhecimento, tanto quanto nós precisamos. Ser generoso para conosco, Senhor, e nos ajuda a fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.